Ribeirão Preto é feita de muitas histórias, porque quem faz as histórias de uma cidade são as pessoas que habitam a cidade. Então, vamos começar a conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que fazem Ribeirão Preto ser conhecida em todos os lugares, porque criam negócios de sucesso, empresas, marcas, serviços. Então, é isso aí. Hoje a gente já está aqui com ele, o seu Zezinho, da Espaço Homo, que é uma marca na alfaiataria de Ribeirão Preto. E é porque também está recente no mercado, né, seu Zezinho? Tem nada mais, nada menos do que pouco tempo de vida. Nasceu em 1965. Mas, seu Zezinho, vamos conversar um pouco mais dessa sua história, que é uma história muito bonita e de sucesso? Vamos lá. Quando a gente está falando da Espaço Homo, só nesse endereço aqui o senhor já está há quanto tempo? Há 20 anos. Então você já entendeu que é gente que faz história. Vamos conhecer mais? Bom, se a gente já está pensando em histórias, seu Zezinho, como que começou essa sua paixão pelo costurar, pela alfaiataria? Muitas vezes, pensando já na história que o senhor já me contou um pouquinho, a gente sabe que antigamente muitas pessoas pensavam naquilo que queriam fazer, mas não necessariamente porque pensavam como uma oportunidade, pensavam como uma necessidade. Como é que foi a história da alfaiataria na vida do senhor? Foi muito por acaso. Meu pai me arrumou um trabalho numa loja, não sabia do que se tratava. Chegando lá, era uma alfaiataria. E um patrão fantástico que procurou me ensinar. Um ano depois, eu já fazia uma peça da vestimenta masculina, que era a calça. E foi em frente, foi em frente. Poucos anos depois, já estava com o aprendizado completo, graças a Deus, né? E naquele local eu trabalhei por 20 anos. Saindo depois, fui a São Paulo, foi o auge, né? Que São Paulo é maravilhoso, São Paulo é fantástico para a moda. Lá foi que eu aprendi mais ainda. Voltando para o interior, vim para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, logo em seguida, encontrei uma pessoa maravilhosa, Salvatore Laureano. Ele me convidou para trabalhar junto com ele. Eu no masculino e ele, claro, com as suas noivas. E foi realmente a virada da minha vida. Que lá com o Salvatore eu conheci um mundo que eu não conheceria sozinho. E por isso estou aqui. Seu Zezinho, quando a gente fala das histórias e de como que isso foi, né, lapidando, né, a gente, uma coisa que eu tenho certeza é que o senhor já sabe que mudanças aconteceram, né? De repente, a moda ela era por sinônimo de elegância e por alternativa, né? Nós não tínhamos as lojas de departamento, né? Então, vestir-se era ter, né, um alfaiate, era ter uma costureira que fizesse a roupa sob medida. De repente, o senhor viu os magazines chegarem, as lojas se abrirem com peças idênticas em várias, né? E as pessoas comprarem e usarem. De tudo que o senhor já tinha aprendido sobre moda e elegância, como foi para o senhor, a partir dessa época que a moda virou uma mercadoria, né? Uma peça de mais acesso, mas o senhor viu com certeza muita diferença naquilo que era a entrega daquilo que o senhor fazia como peça final. Como foi para o senhor ver essa transição? Olha, realmente foi uma mudança muito radical, né? Que antigamente fazia-se terno tanto para o avô, para o filho, para o neto, todos faziam na alfaiataria. Quando, na década de 70, apareceu a primeiro plano, a loja do Cal, em São Paulo, que foi a mudança, né? Todo mundo deve ter ouvido falar da Ducal. Então, daí em diante, começou as roupas feitas, masculina. Antigamente não era tão assim, né? Mas a alfaiataria continuou. Depois chegou as roupas internacionais e aí acabou atrapalhando mais ainda. Foi onde a alfaiataria veio quase que parando. Hoje, por sorte, estão voltando a lembrar da alfaiataria. Nós nunca tivemos problema, sempre tivemos nossos clientes assíduos e vamos continuando, né? Mas a alfaiataria hoje parece que está voltando, graças a Deus.
Uma das coisas que eu, particularmente como consumidora de roupa, né, preciso vestir, a gente já aprendeu que, na maioria das vezes, a tentativa de encaixar-se nas roupas da modinha e no manequim da modinha faz a gente, às vezes, ficar meio esquisita. E que quando você vai a uma costureira com as medidas do seu corpo, com aquela modelagem, o caimento é outro. E outra coisa que a gente também observou, Cezinho, conta pra gente como é que foi a evolução desse vestir masculino. Desse homem realmente que aprendeu que era importante o terno, a esse homem que usa o terno hoje em ocasiões especiais. Como é que foi para o senhor observar essa mudança? Como é que o terno foi deixando de ser a roupa do dia a dia do homem? Como é que o senhor foi observando isso? Olha, realmente foi uma mudança, né, como eu disse, radical, né? Mas aquela pessoa que gostava do alfaiate, gostava da roupa bem vestida, que vestia bem, aliás, né? Bem cortada, com caimento perfeito, continuou procurando os alfaiates. Eu que trabalhei em São Paulo uma época, né? Posso falar isso também, né? E aqueles que usam o terno por acaso, vez ou outra, então, às vezes não procura tanto, né? Mas a roupa do alfaiate é diferente, o caimento é perfeito, ela é feita para si e o custo-benefício é muito maior. São tecidos especiais, folhas especiais, acabamento, realmente é diferente. Uma coisa que o senhor se adaptou muito bem aqui na cidade de Ribeirão Preto, como já conta a história, as roupas hoje, né, com a elegância que a gente está dizendo que estão aí presente, são realmente utilizadas em cerimônias, né? Então é muito comum que casamentos, formaturas, né, eventos de premiação, essa busca, né, pela elegância ou pelo traje especial aconteça. O senhor notou que isso é uma adesão que cresce? A gente viveu uma pandemia, que de repente pararam os eventos e tudo mais. O senhor nota que ainda é muito forte, é uma crescente, os jovens estão aderindo, sim ou não? Sim, os jovens hoje estão vestindo muito o terno, que o terno é um caimento maravilhoso, completa a pessoa, completa o homem, né? E tem muita procura. Esses eventos que você já disse aí, que são formaturas, são eventos de gala, né? É muito procurado e não vai acabar, tenho certeza. Estão tentando abolir agora a gravata. Eu acho feio, né? Calça e paletó só. Estão tirando a gravata. Até a televisão está tirando a gravata. Deveria continuar com a gravata. A gravata é o complemento da roupa. E é verdade, quando a gente pensa na gravata, né, a gente abre aquelas gavetas, aqueles gaveteiros com aquelas gravatas, é o acessório da roupa masculina, né? Porque o terno, ele por si só, ele é mais sóbrio. Eu queria que você me falasse, Zezinho, sobre tendência e cores. Como é que foi acontecendo com relação às cores dos tecidos e de que maneira que isso também foi se modernizando ou não? Elô, você sabe que mudou, 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 mas a gente ainda continua apostando muito na cor tal e na cor tal? Conta pra mim isso, seu Zezinho. Não, mudou bastante, viu? Tem gente que fala que a roupa do homem não muda. Muda toda hora, sempre, entendeu? Hoje são cores maravilhosas. Se você fizer uma foto aqui em nossa exposição, nós hoje usamos muito azul. Azul em diversos tons, né? Principalmente para o noivo. Principalmente para o noivo. E o preto nunca deixou de usar. Sempre vai usar o pretinho, até para o vestido da mulher, né? O pretinho é outra história, né? Mas cores diversas. Hoje está usando muito claro, em tons pastéis, em tons café com leite. Está muito bonito. Realmente verde está usando muito hoje. Muitos. Eu preferia preto e branco do Parque São Jorge, né? Mas usam muito verde, viu? Desculpa a brincadeira. Seu Zezinho, a gente sabe que em relação às cores, também talvez a tendência de as cerimônias elas terem saído mais do horário da noite, né? A gente já tem conversado muito com pessoas ligadas a festas, eventos, que uma das coisas que a pandemia trouxe foi a alteração mesmo, até no jeito de viver e experienciar os eventos. E uma das coisas é que muitos eventos passaram para de dia, passaram para cerimônias mais intimistas, e talvez isso tudo tenha ajudado muito, né, a refrescar os tons, né? Trazer novas possibilidades. O que o senhor me diz? Nós tivemos uma grande correria por isso, que nós temos muitos casamentos à tarde, no meio do dia também. Então, os tons claros é obrigatório, neste caso, né? E aconteceu com a gente, nós corremos atrás, que só usava de tons médios para cima, de tom de cinza, de chumbo, preto, azul marinho. Agora hoje está usando tons beges, tons pastéis, o cru. Então, mudou bastante.
Seu Zezinho, lembrei agora, né, quando a gente estava falando da gravata. Então deve doer no coração do senhor quando lá no casamento eles saem com a gravata do noivo cortando nos pedacinhos para poder fazer uma ajudinha para o casal? Realmente, é muito complicado. Outro dia mesmo aconteceu, o noivo chegou aqui, seu Zezinho, cortaram a minha gravata, que eu queria guardar com tanto carinho. Eu fui no estoque, peguei uma outra gravata igualzinha dele e falei, toma, guarda essa, entendeu? Que realmente é complicado. Já tem noivo que leva uma gravata especial para cortar. E tem noivo que pega uma gravata diferente para cortar. Próximo de tom, né? Mas exatamente para cortar. Bom, então a gente já está aprendendo aqui com o seu Zezinho, já puxei a deixa, né? De repente, quando você já vier aqui pegar sua roupa, você já leva duas gravatas, Sim, porque uma você deixa para fluir ali na hora para o pessoal ajudar, para os padrinhos ajudarem. Seu Zezinho, dos muitos famosos que a gente sabe que o senhor já vestiu com muita elegância, né? Aqui em Ribeirão Preto, certamente o senhor tem uma história, né? De noivos, as cerimônias, né? Posses. Conta pra gente um pouquinho dessas histórias que o senhor já fez parte. olha, grandes, famosos, todos os clientes nossos são famosos, né? Claro, nós tratamos de igual. Mas muitos cantores, nós vestimos aqui ultimamente, Lourenço Lorival, nós vestimos, estamos vestindo. Para os shows dele, eles vêm vestir com a gente, né? E políticos, ultimamente vestiu o prefeito de Batatais, o prefeito de Ribeirão Preto, e assim por diante. Grandes, grandes pessoas, são todos amigos da gente. Pra gente que gosta de história boa e de saber como Ribeirão Preto tem gente que cria histórias boas, hoje eu queria trazer você para conhecer um pouquinho mais aqui de dentro ó, do espaço da Espaço Homo, o senhor Zezinho Alfaiate. E se você ainda não conhecia, acabou de ficar apaixonada, né? Porque além da história, é uma simpatia de pessoa, um atendimento muito bacana. Seu Zezinho, para gente que vai chegando ao fim desse bate-papo, mas quero depois bater papo com o senhor, talvez com dicas. Vamos combinar para o senhor falar um pouquinho das dicas aí de looks para esses homens ficarem mais elegantes? O que o senhor me diz? Olha, as dicas hoje são realmente muito modernas. Hoje usar uma calça mais fina, uma boca mais fina, a calça mais curta, na boca do sapato, entendeu? Tem muita coisa que mudou. Tem muita coisa que mudou, entendeu? Então venha até aqui, venha na nossa loja. Nós temos o prazer de te dar a dica especial, claro que para você sair muito bem vestido. Pronto, tá vendo? Tava só faltando o convite, mas acho que a gente vai fazer um convite mais formal. Pera aí. E para quem quer conhecer, locar, fazer parte desse espaço maravilhoso que é Espaço Homo, faça um convite, passe o endereço, senhor Zezinho. Aos nossos amigos e clientes, nós estamos na Rua Eliseu Guilherme, 681, à sua disposição, com locações de trajes e alfaiataria sob medida a seu dispor. Aprendeu? Anotou? Venha.